Tá, Jóia? Obrigada. Bom, gente, essa é Vou colocar aqui no modo de apresentação, aí eu paro de ver vocês. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me falar, tá? Bom, então quero mais uma vez dar as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que veio participar dessa primeira aula. Na verdade, isso é um projeto meu e do Paulo Paim. Eu vou falar rapidamente, Paim, depois você pode falar também, tá? Eu acho que a maioria das pessoas que está aqui me conhece, né? Mas se alguém não me conhece, meu nome é Mônica Amorim. Eu trabalho na área de planejamento e gestão de recursos hídricos há algum tempo. Tive a oportunidade de conduzir alguns processos de planejamento de recursos hídricos, trabalhando principalmente com os processos de planejamento na elaboração de planos de recursos hídricos e enquadramento, tá? E eu e o Paim, assim, tivemos um desejo, assim, muito grande de começar a compartilhar com as pessoas a experiência, né, que nós adquirimos ao longo do tempo, né? Ele muito mais do que eu, inclusive eu aprendi e aprendo muito com o Paulo Paim. E essa, então, é a principal motivação do nosso projeto. Esse é um projeto que vai ter 5 aulas, né? Antes nós tínhamos pensado em algo maior, uma quantidade maior de aulas, mas devido até a outros projetos parecidos com esse, nós decidimos trabalhar em 5 aulas e ao longo desse momento de hoje nós vamos explicar melhor para vocês como é que vai funcionar. Paim, você quer compartilhar um pouco da motivação do projeto, das aulas? Quero sim, Mônica. Boa noite, pessoal. Um abraço especial à turma do Alagoas. Eu tinha entrado no Instagram, espero que continue. A motivação é muito semelhante. Assim, Bom, em outubro do ano passado, finalmente eu resolvi sair do setor público, não quero mais. Né? E aí, bom, tá bem, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi aí ao longo da vida profissional? Então, tem várias hipóteses, tem muita coisa para fazer. Posso fazer consultoria clássica, ok, tranquilo, não tem nada contra, muito antes, pelo contrário. Estou aprendendo a fazer consultoria clássica, que eu não, toda a vida profissional era baseada no setor público, mesmo as consultorias, e o Espírito Santo. Eu tive o prazer de trabalhar no Espírito Santo há algum tempo, antes de ser presidente da GE, e como consultoria institucional. Então, essa é uma possibilidade. E outra possibilidade é fazer mestrado não tem, é especialização porque eu não terminei a dissertação, mas, enfim, entrar na linha acadêmica. A linha acadêmica não é uma coisa. Rodrigo que está aí e o Zulu também, que seguem a vida acadêmica, não é algo que me atrai. E a internet é uma coisa moderna que eu confesso que não sabia absolutamente nada, e aí inverte um pouco os papéis. Assim. Tudo que eu não sei, a Mônica me ensina. Mas essa é a ideia é que se possa, neste instrumento da internet, e não repassando o saber, né? Mas colocando o saber da gente à disposição de vocês. E um detalhe, não é um saber teórico, né? O saber teórico nós temos também. Não é isso que a gente quer colocar com vocês. Vocês vão ver já de cara. Abriu um pop-up aqui. A ideia é exatamente colocar a experiência mesmo, aquela história do cotidiano, aquele detalhe que ninguém percebe, que não está no livro, né? Então, não é à toa que essa primeira aula começa com uma primeira parte que é, digamos, a informação mais clássica, né? Como é que as coisas acontecem do ponto de vista dos termos de referência de um plano, por exemplo.
e, ao mesmo tempo, depois a gente está chamando de desconstrução, nós vamos mostrar que, na prática, o furo é um pouquinho mais embaixo. Então, essa é a ideia. Confesso a vocês que estou bastante animado, ainda com uma baixíssima experiência com a internet, mas a gente aprende. Mônica. Vou voltar a compartilhar aqui a apresentação. Desculpe, estava falando com o áudio fechado. Bom, voltei aqui para o modo de apresentação. Bom, pessoal, como o Paim iniciou, né? A nossa proposta é que essa aula tenha 3 momentos. Um primeiro momento que a gente está chamando de o clássico. O que é que de modo clássico é feito com relação à gestão de recursos hídricos no Brasil, né? É o que está disposto na legislação, né? São os conceitos que normalmente são utilizados e que a gente conhece. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte nós estamos chamando de a desconstrução para a reconstrução. E a reconstrução no sentido de reconstruir mesmo, né? O que é que precisa ser feito para que a gente tenha uma gestão de fato realmente consistente, eficaz, eficiente. E desde já, assim, eu falo que essa reconstrução não é um passe de mágica que a gente vai mostrar aqui para vocês, não é? A gente também está tentando entender o que é que pode ser e como é que pode ser feita essa reconstrução, mas a gente está muito disposto a discutir isso com vocês. O terceiro momento é o fale o que quiser, é um momento de debate, né? Aqui no Jitsi a gente vai poder falar, vocês vão poder escrever, né? Do jeito que ficar melhor para cada um de vocês, tá bom? A ideia é que cada um desses tempos, né, dure em torno de 30 minutos e a nossa aula, então, vai mais ou menos durar aí 90 minutos, tá bom? Esse é o tempo que a gente pretende ficar junto aqui com vocês. Eu vou começar essa primeira parte e o Paim vai fazer intervenções e depois ele vai quebrar tudo aí na desconstrução, tá bem? Vamos lá. Eu não sei se todo mundo que está aqui recebeu, né? Nós compartilhamos um formulário Google há um tempo atrás, e nesse formulário Google nós colocamos 5 temas. Um dos temas, e que foi o tema mais votado, e por isso que nós estamos começando com ele hoje, é esse que aparece aí na tela, né? O pessoal que está no Jitsi está vendo aqui o título da nossa primeira aula, né? Planos de recursos hídricos por bacia hidrográfica. Nós sabemos que os planos, eles também podem ser elaborados em outras escalas, as estaduais, a nacional. Aqui nós vamos tratar dos planos por bacia hidrográfica. Processo de planejamento, quais são os objetivos, né, desses processos de planejamento e... Mônica. Oi. Desculpa te interromper. A gente não está vendo em modo tela cheia, então não está aparecendo os slides para gente. Eu vou interromper e vou compartilhar de novo, tá, Rani? Obrigada. Tá bom, desculpa. Obrigada. Para mim estava aparecendo normalmente. Vê se você está compartilhando, se você tiver com 2 telas, se você está compartilhando a tela correta. Às vezes não, eu só estou com uma tela, Rani, só estou com uma tela. Eu vou compartilhar novamente e aí você me dá um feedback se está direitinho? Dou sim. Obrigada. Me atrapalhar. Imagina, eu que agradeço aí a intervenção. Ó, para mim já está aparecendo em tela cheia agora. Para a gente não tá. Para a gente está aparecendo o slide normal. Quando você compartilhou, você interrompe o compartilhamento, compartilha novamente e pede para compartilhar a tela cheia, porque se você estiver compartilhando só uma janela, aí talvez o Jitsi às vezes não reconhece.
Eu vou tentar dessa forma. O Gilberto está dizendo para clicar no modo de apresentação de tela cheia. É porque, às vezes, as plataformas, como a tela cheia abre uma nova janela, aí, às vezes, ele não reconhece essa janela como a própria janela do PowerPoint. Aí, por isso que tem que ser tela cheia. É uma limitação mesmo. Mas se do jeito que estava, vocês não estavam conseguindo ler, é isso? É porque está aparecendo só a sequência de slides para a gente normal, não aparece no modo... Não aparece o slide principal? Não aparece. Fica no primeiro slide. Mas, não sei. Ele não habilita para eu compartilhar a tela cheia. Agora habilitou, peraí. E agora? Agora sim, a gente consegue ver aqui em modo tela cheia. Tá bom, obrigada, Rani, obrigada. Qualquer coisa pode me falar, Rani. Aí, bom que você me ajuda aí nesses arranjos aqui da apresentação. Obrigada. Bom, então, eu estava dizendo, né, que nós disponibilizamos há um tempo atrás um formulário Google, e nesse formulário, entre 5 temas, esse tema dos processos de planejamento, planos e enquadramento, ele foi o tema mais votado. Então, nós escolhemos não, as pessoas que responderam, né, o formulário, foi bastante gente que respondeu, né, foram mais de 60 pessoas que responderam, de vários comitês de bacia, né, pelo Brasil, escolheram esse tema aí como o primeiro, né? Então, por isso que nós estamos começando por esse tema. Então, eu vou dar sequência aqui à primeira parte, que é o clássico, né? O planejamento clássico, né? Em termos de gestão de recursos hídricos, né? O que classicamente é feito é aquilo que está disposto na legislação. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui já conhecem, né, um pouco do tema, né? Nós temos, tanto na política federal quanto nas políticas estaduais de recursos hídricos, a disposição de vários instrumentos de gestão, e entre eles, esses dois, o plano de recursos hídricos e o enquadramento, que são instrumentos de planejamento. Além desses dois, existem outros instrumentos, né, como a outorga, a cobrança, o sistema de informações. Hoje nós vamos focar mais nesses dois, já que são os instrumentos de planejamento, tá? E aí a gente tem conceitos, né, para esses instrumentos. E o que é o plano, né? O plano de recursos hídricos, ele é um plano como qualquer outro plano, né, que a gente faz na nossa vida, por exemplo, um plano para fazer uma viagem, um plano para tirar férias, um plano para mudar de carreira, né? Ou até mesmo se a gente pensar em planejamentos bem simples, né, como cozinhar alguma coisa, ou até atravessar uma rua, né, que é um exemplo de uma situação para a qual a gente faz um pequeno planejamento. E a gente costuma dizer, né, eu e o Paim, que quando a gente faz um planejamento, a gente normalmente tem 3 etapas. Primeiro, a gente precisa conhecer a realidade. Depois, a gente precisa saber o que é que pode acontecer se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. E, por último, a gente precisa traçar um plano de ações se a gente quiser mudar ou melhorar a condição que a gente tem atualmente. Então, isso é um conceito, né, de uma forma bem corriqueira, né, bem simples, um conceito de plano que serve para qualquer tipo de plano, né? É claro que o plano de recursos hídricos, ele tem etapas específicas que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Já o enquadramento, né, ele é um instrumento
que pode ser definido como uma meta de qualidade da água, que é para ser alcançada, né, ou mantida num determinado horizonte de tempo. Essa meta de qualidade, ela é definida de acordo com os usos da água que a sociedade pretende fazer de determinado trecho, né? Então, ele é um instrumento que é determinado por trechos de rio. Então, isso seria a definição, né, desses dois instrumentos. Os objetivos, né, tanto de um quanto de outro, são esses, de conhecer a realidade, entender o que precisa ser feito se a gente quiser ter água em melhor qualidade e em maior disponibilidade, de modo que esse recurso esteja, né, disponível de forma adequada para os usos, né, que a sociedade deseja fazer dele. Bom, tanto o plano quanto o enquadramento, eles têm, numa prerrogativa de regulamentação, algumas etapas, né, a serem seguidas na sua elaboração. Lembrem que eu estou no modo clássico, viu, pessoal? E essas etapas são o diagnóstico, que nada mais é do que buscar conhecer a realidade, o prognóstico, que é eu estabelecer os cenários para que eu possa entender o que pode acontecer, por exemplo, se eu continuar usando a água do mesmo jeito que ela vem sendo utilizada hoje. E, por último, o plano de ações, aonde vai estar escrito tudo o que eu preciso fazer para melhorar a condição que eu tenho hoje. Eu estou ouvindo um retorno. É alguém que está querendo falar alguma coisa? Mônica, aí. Sim. Mônica. Pode falar, Painho. Tá. Nessa questão do enquadramento, vamos fazer um outro raciocínio com o pessoal. De trás para diante, aí eu acho que fica bem claro assim, o que significa isso. Como tu falaste, né? O enquadramento é um objetivo / uma meta a ser atingida de qualidade a partir de uma definição de uso. Então, raciocinando de trás para diante agora, a sociedade, através de um processo aí, longo de participação, enfim, define que num determinado trecho quer tomar banho, por exemplo. Isso disposto no tempo, assim, daqui a 15 anos as pessoas querem poder tomar banho, porque hoje elas não podem. Então, juntando o enquadramento como sendo um objetivo / meta e o diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Né? Quando se conhece a realidade, é a realidade de por que eu não tomo banho hoje. Então, claro, né, colocado na linha normal de execução, é como tu disseste. Eu estou invertendo o raciocínio para se perceber com clareza que as coisas estão relacionadas. Quando eu conheço a realidade, eu conheço a realidade para saber assim, por exemplo, para usar o exemplo do banho, eu não posso tomar banho. Por que eu não posso tomar banho? Isso aqui é importante, porque, na verdade, a sociedade quer tomar banho daqui a 15 anos. Isso existe uma expressão que se fala relação de causa e efeito. Eu não posso entrar na água e tomar banho porque ela tem uma dada condição que não me permite, né? Porque eu vou ficar doente, enfim. Mas por que ela tem essa condição? Porque é neste porquê que nós vamos lá atrás, quando falamos no plano de ações, nós vamos estabelecer o que é preciso para que aquelas condições de qualidade atuais que não me permitem tomar banho possam me permitir daqui a 15 anos. Obrigado, Mônica. Obrigada, Painho. Eu vou seguir aqui, tá, pessoal? Bom, então nós temos essas etapas, né, como o Painho complementou, e mesmo se a gente pensar um pouquinho no modo clássico, né, o enquadramento e o plano, eles podem ser elaborados juntos ou podem ser elaborados separadamente, né? Quando eles são elaborados juntos,
além daquelas 3 etapas, né, ou dentro daquelas etapas anteriores de diagnóstico, prognóstico e plano de ações, nós também temos algumas etapas específicas aí do enquadramento, mas que tem relação com a terceira etapa do plano de ações. Uma que é a manifestação de vontade e outra que é a definição dos objetivos de qualidade da água de acordo com os usos pretendidos pela sociedade. É importante a gente colocar aqui que, particularmente, né, eu entendo que o plano e o enquadramento, eles têm subsídios técnicos muito semelhantes. Então, eu acredito que todos ganham quando ambos são elaborados juntos. Mas em muitos estados, né, eu acho que na maioria deles, eles são elaborados de forma separada, né? E eu acho que o Paim vai falar um pouquinho também do porquê isso acontece um pouco mais adiante, tá? No caso do enquadramento, né, a última etapa da elaboração desse instrumento é um programa de efetivação. O que é que precisa ser feito para que sejam alcançadas as metas de qualidade, né, que vão responder àqueles usos, né, que a sociedade deseja fazer do rio, como o Paim colocou. No caso do plano, né, o plano de ações, ele normalmente ele é um rol, né, de programas, metas e ações, né? Normalmente ele se organiza em eixos, né? Por exemplo, os planos mais recentes elaborados aqui no Espírito Santo, eles têm 4 eixos. Dentro desses eixos tem diversos programas, dentro dos programas metas, e cada uma das metas se subdivide em ações que precisam ser colocadas em prática para que as metas sejam alcançadas, tá? Para vocês terem uma ideia, né, os últimos planos que nós elaboramos aqui no Espírito Santo têm em torno de 40 metas, mais ou menos. 4 eixos, em torno de 20 ou menos programas e em torno de 40 metas. Outra coisa muito comum, né, que se faz dentro da elaboração do plano de recursos hídricos, mais especificamente na elaboração do plano de ações, é a proposição de diretrizes para outros instrumentos, como, por exemplo, a outorga, a cobrança e até o sistema de informações. É claro que tudo isso é proposto com base nas etapas anteriores, né, no diagnóstico e no prognóstico. E, ultimamente, o que se tem feito, né, em muitos estados, em muitas bacias, é a elaboração do MOP, ou Manual Operativo. O MOP, né, eu estou aqui na sala com, para mim, são os maiores especialistas em MOP do Brasil, o Felipe e a Rani, mas aí eu vou falar o que é o MOP, depois vocês podem me corrigir, tá? O MOP, ele é nada mais do que um passo a passo, uma estratégia que visa facilitar a implementação de algumas metas. Eu falei, por exemplo, que aqui no Espírito Santo, os planos têm em torno de 40 metas. Em torno de 10 foram para o MOP, sendo que tratam-se de metas de curto prazo, né, que visam, né, que pertencem àquele eixo do fortalecimento institucional, né, do sistema de gestão de recursos hídricos e metas que tem o comitê de bacia, né, como propulsor ou como responsável por iniciar essa implementação. Alguém querendo falar aí ou posso seguir? Fechando já aqui a minha parte do clássico, gente, a gente tem também o processo participativo, né? Todo esse processo de planejamento, né, da elaboração do plano e do enquadramento, conforme está disposto na nossa legislação, né, o modo que normalmente é feito no Brasil, ele também acontece de forma participativa e precisa ser dessa forma. Normalmente, né, são realizadas consultas públicas
ao final de cada uma das etapas, ao final do diagnóstico, ao final do prognóstico e ao final do plano de ações. Ultimamente, assim, nós temos observado a realização de outros eventos, assim, bastante importantes, que são oficinas, né? Oficinas mais direcionadas para instituições e atores que têm relação mais direta com a gestão da água, tá? Paim, a parte do clássico eu fecho aqui, e aí você pode fazer suas intervenções e quebrar tudo agora com a desconstrução. Tá bom, Mônica. Eu não enxergo vocês, não vou abrir a minha câmera, porque eu acho que está dando alguma interferência também. Depois, na hora de nós conversarmos, aí eu abro. Bom, a Mônica descreve com absoluta perfeição o caminho de um termo de referência. Mais do que isso, a Mônica descreve com perfeição o caminho que é percorrido por 90% dos planos feitos no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. Porque, na verdade, muitos destes planos que têm a lógica do processo de planejamento, como foi comentado no iniciozinho da fala da Mônica, porque todo o processo de planejamento é igual, eles não têm, por exemplo, os processos participativos, ele não tem clareza do que é enquadramento, enfim. Então, veja, assim, o processo que foi descrito com perfeição pela Mônica é executado, pelo menos, em 2 estados brasileiros, exatamente como ela descreveu. Mas existem muitos outros planos, né? De bacias de rios de domínio da União, de bacias de rios de domínio do Estado, mas todos eles têm uma característica comum. Eu não vou dizer que 100% dos planos estão na prateleira, porque eu estaria blefando, não é verdade, né? Mas a maioria desses planos todos estão, sim, nas prateleiras. Então, a desconstrução aqui é que, na prática, né, esse caminho que foi descrito pela Mônica, e que, na verdade, é esse mesmo que é percorrido, né, com bastante sofisticação, por exemplo, um pouquinho menos de sofisticação no Sul, e alguns outros lugares é feito outra coisa que, na nossa leitura, não é plano de recursos hídricos por bacia hidrográfica, é plano de qualquer coisa. Mas, enfim. Mas eles estão no papel. Eles estão nas prateleiras. O que nós vamos fazer aqui agora com vocês é 1, 2, 3, são 7 aspectos que nós elegemos, digamos assim, de motivos pelos quais os planos que têm um caminho muito bem desenhado, que acaba de ser descrito junto com vocês, ele não sai das prateleiras. Essa é a ideia, né? Não é uma desconstrução para quebrar tudo, como a Mônica disse, não é isso. Mas, na verdade, nós vamos tentar mostrar e discutir com vocês, afinal de contas, onde é que estão os furos, onde é que estão os problemas. Então, vamos lá. O primeiro deles é da representação e de representatividade. Olha, se a lógica de um plano de recursos hídricos por bacia hidrográfica, né, baseado, como a Liliana escreveu aí, que concorda, né, que tem que ser junto, nós também concordamos, Liliana, tem que ser junto. Por que tem que ser junto? Porque o enquadramento passa a ser os objetivos de qualidade do próprio plano, como eu, né, naquele exercício de raciocínio de trás para diante eu fiz com vocês. Então, ok. Mas isso, né, esse tipo de construção, com um processo participativo, também como foi o fechamento aí da fala da Mônica, seja com audiências públicas, depois eu volto a elas, seja por oficinas, enfim, seja o processo que for de participação, ele necessariamente exige que o cidadão e a cidadã que esteja participando desse processo represente a sua turma, represente os usuários, né, e os diferentes usuários, represente
a sociedade organizada represente os poderes públicos. Então, essa representação é fundamental. Segundo, a representação com representatividade, ou seja, quando eu vou a uma reunião de construção de um plano de recursos hídricos numa dada bacia hidrográfica e eu sou representante das organizações técnico-científicas, eu preciso saber o que as organizações técnico-científicas que estão atrás de mim pensam, para que eu possa, né, emitir uma opinião do grupo social ao qual eu estou representando. E para que esse grupo social possa depois acreditar que as coisas que foram decididas no coletivo de um comitê de bacia representem de alguma forma os interesses daquele grupo social. Pois muito bem, não é isso que ocorre, né, na esmagadora maioria da construção de todos os planos. Talvez nós estejamos começando pelo principal problema da representação sem representatividade. Em alguns casos, que felizmente são poucos, nem representação existe. Olha, se os representantes das entidades e dos grupos sociais interessados na água, usuários da água, sociedade organizada que interesses difusos e poder público que comanda a construção de políticas públicas, e se essa representação é pífia, né? Se ela não existe de verdade, nós podemos concluir imediatamente assim de que não existe das entidades que integram um comitê real interesse no assunto que está sendo tratado. De alguma maneira, aí adiante, nos próximos, vai aparecer de que, por algum motivo, as instituições não enxergam naquele espaço institucional de decisão, de discussão e decisão, um lugar onde investir e, consequentemente, colocar alguém que tenha representação. E os representantes, ora, todos nós aqui que estamos nessa sala somos brasileiros, né? E sabemos que estamos engatinhando ainda em termos de representação de grupos sociais. A gente não ouve, nós não consultamos. Existem algumas categorias que são ainda mais difíceis de exercer essa representação com representatividade. Por exemplo, as entidades de abastecimento de água para a sociedade, né, representam a todos nós, mas eu duvido que uma entidade de abastecimento público tenha o seu representante na construção de um plano, seja no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, enfim, tenha ouvido, de alguma maneira, os seus representados, que somos nós, cidadãos comuns. A outra complicadíssima também são as organizações não governamentais. As organizações, né, esse grupo, a sociedade organizada, que representa no comitê os interesses difusos em relação à água, fica mais complicado ainda, porque o que é difuso? A quem de verdade, a quem eles vão reunir para levar para uma discussão do comitê de bacia uma opinião? Em tese, cabe às organizações não governamentais defender os interesses da própria vida, né? dos peixinhos, por exemplo. Vamos fazer como essa Constituição. Então, essa discussão de representatividade é um dos gargalos, dos motivos pelos quais nós ainda patinamos muito na construção e na implementação de plano de recursos hídricos por bacia hidrográfica, ou planos estaduais de recursos hídricos, ou plano nacional de recursos hídricos. O segundo motivo são exatamente os processos participativos inadequados. Ainda hoje, se considera muito mais importante colocar numa sala 150, 200 pessoas do que simplesmente colocar numa sala representantes dos grupos sociais com interesses diretos ou indiretos na água. É muito mais interessante fotografar uma sala cheia do que fotografar uma sala vazia, mas uma sala vazia pode
em termos de representação e representatividade, em termos de traduzir o interesse de uma sociedade, de grupo, é muito mais importante. Isso é uma questão fundamental. Ou seja, nós precisamos refletir sobre a forma de processos de participativos que nós estamos, com os quais nós estamos construindo os nossos planos. No passado, talvez você sabe disso, alguns planos, pelo menos 2 estados brasileiros que tiveram todo o seu território com planos de recursos hídricos, você demográfica, eles tinham um carinho de participação. Qual é essa participação? É muito simples, assim, o plano era elaborado um contrato prático. Painho, Oi. a gente está te ouvindo muito longe. Eu não sei se você mudou a posição do seu microfone, mas a gente não está conseguindo te ouvir bem. Não sei se é só eu aqui. Não sei, eu vou montar a vida das pessoas porque O áudio está ruim mesmo, Painho. O que você pode fazer? Eu estou com a fechada. Só um minuto. Dani. Fala mais um pouquinho. Pergunta muito mais de fazer aqui, já fiz tudo que eu podia fazer. Buenas, vamos lá. Mudei de lugar, tentei aqui melhorar o jeito, vamos ver. Vou continuar um pouquinho. Estava falando então dos processos que são inadequados, né, do ponto de vista de valorizar muito mais a quantidade, o número de pessoas do que a qualidade da participação. Isso gera uma falsa ideia de participativo. E, para encerrar a história dos planos desses 2 estados, eles eram construídos por uma empresa e, no final, faziam uma grande audiência pública. Todos nós sabemos que a audiência pública é jogo de futebol, né? Tem uns a favor e outros contra, e ganhava um caminho de participativo. Os dois aspectos seguintes eu vou juntá-los. Né? Um deles é que é comum que as pessoas que participam da construção de planos não entendam exatamente quais são os objetivos e onde é que eles vão chegar. Tá? Qual é o objetivo daquele processo todo? Fica tudo fica meio assim, vamos melhorar a qualidade da água, vamos ter um ambiente saudável, fica muito difuso isso. Então, as pessoas não têm clareza do que quais são os objetivos da construção do plano, e muito menos de que resultados nós vamos chegar. Um dos motivos de que isso acontece é que os planos construídos, especialmente os planos construídos por consultoria clássica, eles usam um jargão tecnocrático, né? uma linguagem absolutamente hermética que só serve para iniciados. Inclusive nas reuniões, lá, no processo de mostrar o trabalho que está sendo feito. Então, esses dois, obviamente, é fácil qualquer um de nós que for assistir uma palestra, a gente vai entender o que está acontecendo. Agora nós levantamos e vamos embora, simplesmente a gente apaga. Então, é preciso ter muito cuidado com a linguagem com a qual se produz relatórios, e especialmente a linguagem que se usa nas apresentações.
Esses diagnósticos, como o neurogastronomia, o diagnóstico, a diferença técnico, é muito comum também, ele será feito especialmente nos pontos que são construídos por empresas, O Paim, não tá, agora está muito difícil de entender o que você está falando. Será que se você, então, de repente, sair e entrar de novo, não melhora? vou tentar. Oscar. Estou perguntando aqui se ele está conseguindo entrar de novo. Oi. Melhorou, Mônica, não? Ah, agora melhorou. Eu acabei interrompendo aqui o compartilhamento. Vou compartilhar de novo, tá? Tá bem. Se ficar ruim de novo, por algum motivo, a conexão não está boa, tu segue daí. Tá bem. Vocês conseguem ver, pessoal, a apresentação? Paim, se você puder voltar um pouquinho nessa parte da falta de compreensão dos objetivos, que nessa parte o áudio não estava legal. Tá bom. Por favor. Vou seguir, ok? Ok, agora está bem melhor o seu áudio. Ok, então vou voltar um pouquinho aí na questão de linguagem. Eu conversei, eu vou voltar também na falta de compreensão de objetivos, de resultados e juntar com isso a questão da linguagem, né? Essa falta de compreensão de objetivos e de resultados, isso se deve também à linguagem que é utilizada normalmente em processos que são construídos por consultoria clássica, né? E tanto nos relatórios quanto nas apresentações para as pessoas são usados jargões técnicos que definitivamente afastam, né? As pessoas não entendem. Isso ocorre com todo mundo, conosco também. Se nós formos a uma apresentação, uma palestra, e não entendermos o jargão que está utilizando, porque não conhecemos mesmo, imediatamente o interesse vai embora. A relação à questão dos objetivos e dos resultados e a própria linguagem se deve, talvez, a um estudo, a um processo de planejamento que é chamado de planejamento clássico, onde as pessoas, né, os participantes, os membros do comitê de bacia, são uma espécie de plateia
de uma apresentação, de uma peça de teatro. Então, isso nós costumamos muito dizer, isso vai aparecer aí nos nossos outros projetos, conversar muito sobre isso, assim, sobre as vantagens e desvantagens de um planejamento clássico, onde o planejador está fora da realidade, e as vantagens e desvantagens de um planejamento situacional, onde o planejador passa a viver a própria realidade. O pessoal de Alagoas, que está conosco, viveu junto com o Mônica e comigo isso, e com a Rani, e com o Felipe, há pouco tempo lá em Alagoas. Eles vivenciaram isso, de executar um trabalho dentro da própria sociedade. Isso é absolutamente fundamental. E, como consequência, nós temos aí, a Mônica falou, deu até alguns números, esses projetos, esses planos, cujos diagnósticos são feitos unilateralmente, eles, em geral, geram um número de metas muito grande, um número de programas e projetos muito grande, e, às vezes, ou quase sempre, esses projetos, não é que eles sejam... tem a ver com a realidade, não? Mas tem a ver com uma realidade com o olhar do técnico que olhou essa realidade. Se nós não tivermos um processo participativo efetivamente com representação e representatividade, nós não vamos conseguir nunca captar quais são os desejos reais e concretos e imediatos de uma sociedade, de uma bacia hidrográfica. Eu também tive oportunidade, não só no trabalho com o pessoal lá em Alagoas há pouco tempo atrás, eu voltei a Alagoas depois, mostrando um estudo técnico sobre cobrança que tinha sido feito e que era mesmo para mostrar para os comitês, para que eles se apropriassem daquilo e pudessem, né, dar sequência à cobrança pelo uso da água no estado de Alagoas. Eu quero chamar a atenção de duas coisas em relação a isso. Uma delas foi o cuidado que se teve de que a apresentação fosse absolutamente passível de ser entendida por todos os cidadãos que fossem participar das reuniões. Esse foi um dos cuidados. E o outro cuidado foi exatamente de mostrar para as pessoas que, para poder cobrar, etc., né, o assunto era cobrança, mas que elas precisavam saber aonde. Né? Então, precisavam ter um plano. Eu me lembro claramente de um técnico de Alagoas que repetiu mais de uma vez durante as apresentações de que seria importantíssimo que os comitês alagoanos sentassem e fizessem uma lista de necessidades objetiva, clara, e que isso seria o plano deles, e que, em cima disso, queriam estudar a cobrança pelo uso da água para implementar essas ações. Então, veja, assim, eu trago um exemplo onde a proposta era totalmente pragmática. E, por outro lado, nós estamos trazendo para vocês um caminho clássico de construção de um plano que acaba sendo apontando para o outro lado, né? Gerando um conjunto imenso de ações, todas muito importantes, mas, em geral, descolada dessa realidade pragmática, né, do cotidiano da sociedade de uma bacia hidrográfica. Já comentei sobre o Alex, quero só trazer um exemplo de linguagem própria. Provavelmente todos nós que estamos nessa sala sabemos o que é, mas eu sempre trago isso como exemplo quando se chega numa reunião de comitê de bacia com a sociedade toda reunida e se fala em DBO5. Para mim, não existe nada mais abstrato do que DBO5 para ser usado como terminologia de mostrar à sociedade que existe poluição dentro da água. Mônica, já por conta aí das tecnologias, eu acabei passando o tempo, encerro por aqui, ficamos à disposição aí do pessoal. Obrigado. Olha, mas você não passou do tempo não, viu?
A gente cumpriu o tempo aqui bonitinho. Pessoal, a gente chegou agora naquele momento, né, do fale o que quiser, né? Tem alguém que quer fazer alguma colocação, fazer perguntas? As perguntas devem ser feitas para o Paulo Paim, tá, gente? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, agora a gente está na hora do fale o que quiser. Ninguém? A Liliana Pimentel. Pode falar, Liliana. Você consegue falar? Oi, boa noite. Desculpa, primeiro, muito obrigada pela apresentação, né, de vocês dois e pela oportunidade aqui de estar compartilhando com todo mundo, enfim. Na verdade, eu fico pensando, quando a gente olha a implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, embora o enquadramento devesse ser a base de tudo, ele é o instrumento que menos avançou no país inteiro. E isso, inclusive, a gente percebe no nível federal, porque a gente não discutiu o enquadramento adequadamente, na minha opinião, no nível federal, isso não avançou, e a gente já está na revisão de um plano nacional que vem desde 2006. Então, eu queria ouvir um pouquinho a sua reflexão sobre essa questão, enfim, e agradeço muito. Obrigada. Mônica. Obrigada. Obrigado, Liliana. Isso é o que a gente chama de deixar a bola picando, né? E eu chuto mesmo. Liliana, pouco tempo atrás, claro, não vou citar nomes aqui, porque não seria ético, né? Até pouco tempo atrás, processo de planejamento de recursos hídricos, aonde o enquadramento, Liliana, era mesmo, né, os objetivos do plano de recursos hídricos só existiam em 2 estados brasileiros, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. Mais ainda, né, tinha, como tu mesmo disseste, vários. E no plano nacional, já vamos para a terceira ou quarta versão, esse assunto não surge, né? Eu me lembro que surgiu aí em 2 ou 3 reuniões que eu participei, porque eu levo, porque isso me incomoda, não? Porque se trabalha em gestão de recursos hídricos, mas os nossos objetivos são fora da água. Então, muito obrigado. Muito obrigado por ter feito essa colocação, porque nos permite reforçar isso. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos pensar de verdade para que serve o planejamento de recursos hídricos neste país. Liliana, você fala de onde? Desculpa, eu entrei já acho que uns minutinhos, então não sei se vocês se apresentaram. Eu sou Liliana Pimentel, atualmente eu estou em São Paulo, mas eu trabalho no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e eu era técnica da Secretaria Nacional quando o primeiro plano foi feito. Eu não trabalhava na equipe do plano, mas eu acompanhei todas as discussões, enfim, desde 2004 e trabalho nesse ambiente das águas aí há 30 anos. É isso, obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Se você puder deixar o seu e-mail no chat, a gente te avisa das próximas. Deixa eu aproveitar que a Liliana esteve lá na primeira versão do Plano Nacional, né? Liliana, eu estive na primeira, na segunda, na terceira. E aí eu quero te lembrar e contar para os demais, né, como é que era o processo participativo. Eu achei, mexendo nos meus papéis aqui, eu achei algo interessantíssimo. Eu era coordenador
de uma comissão da Bacia do Uruguai. E então eu tinha aquelas ideias, né, da época dos processos participativos com uma montanha de gente, porque isso era importante. Só que tudo que foi discutido nas diferentes reuniões na Bacia do Uruguai, de uma comissão que eu coordenava, jamais chegaram, né, ao papel, ao documento do Plano Nacional, e nem poderiam, por uma questão de escala. Não existe isso de construindo participativamente de baixo para cima. Isso é uma loucura. Né? Na verdade, o que nós precisamos é exatamente o contrário. Nós precisamos criar canais de representação que permitam que os interesses em relação à água, sejam diretos ou sejam indiretos, acabem construindo algo nacional numa escala brutalmente grande. Então, como é que alguém pode entender que eu vou resolver no plano nacional a angústia do cidadão que mora num riacho, num córrego, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Amapá? Não tem como. É isso que as pessoas não conseguem entender. E é isso que é fundamental. E é esse um dos motivos pelos quais os nossos planos continuam nas prateleiras, pelo menos a maioria deles. Paim, essa sua fala me fez lembrar assim que se a gente for olhar o texto, né, da política de recursos hídricos, inclusive isso é uma coisa que a gente discute num projeto nosso que a gente vai lançar mais para o final do ano, né? A política diz que os planos são documentos de longo prazo, né? Então a gente acaba tendo sempre planos muito grandes, né? Muito conteúdo, muito complexos. Eu trabalho lá na Agera, aí vez ou outra alguém me fala assim, Mônica, fulano quer conhecer o plano. Aí eu vou apresentar um plano, né? E é uma página inteira, assim, de documento que está lá, que a pessoa precisa baixar para ver o plano, né? E normalmente se trabalha com esses horizontes de 20 anos, né? Aí, assim, isso me leva, né, a acreditar que essa definição, né, e essa vontade, né, assim, as pessoas do sistema têm, assim, essa vontade, né, de atender aquilo que está disposto na legislação, o que eu acho legítimo, né, mas eu acho também que está na hora de a gente se questionar se isso realmente está funcionando, né, então fazer planos tão grandes, tão complexos, né, com horizontes temporais de 20 anos, né, isso tem tornado mais difícil colocar os processos de planejamento em prática. Então, por que mesmo assim se continua fazendo da mesma forma? Né? O que é possível fazer para que a gente busque aí um caminho diferente, né, de algo que seja mais factível? Raniele, eu vi que você colocou uma pergunta no chat, se você puder falar, eu acho melhor. Eu vou ligar aqui, me desculpem, eu não vou ligar a câmera, tá, pessoal? Tô com um probleminha aqui. Mas a minha pergunta é mais assim no sentido da provocação do Paim, né? Como que esse desafio da participação qualificada, né, para além daquelas etapas que estão previstas no processo de revisão do plano, né? O que a gente pode pensar a que isso está atribuído, assim? A gente teve aí uma mudança de paradigma com a nova lei, né, a 9433, que trouxe como, né, principal fundamento a integração e a participação, né? A integração entre todos os setores ali, incluindo sociedade, usuários e sociedade civil, e essa decisão aí de baixo para cima, com processo de discussão. Então, a gente tem tudo muito definido na política, mas em contrapartida também eu pelo menos, né, enquanto técnica e pesquisadora, sinto que a gente falta ferramentas, né, para a gente poder cumprir esses requisitos do processo participativo. E aí eu vejo que a nossa política, às vezes, não traz ali uma ferramenta ou uma estratégia para além daquelas etapas de discussão, de oficina, né?
do colegiado, que é o comitê, para discutir esses pontos, e acaba não sendo suficiente. Então, assim, queria saber se também tem esse entendimento a partir da provocação do Paim, se realmente a gente está naquele processo de amadurecimento de legislação, enfim, e o que a gente pode colocar aí como ferramenta para fomentar esse processo, para, de fato, a gente ter um processo participativo de base, né? É nesse sentido a minha pergunta. Obrigada, Rani. Paim, para você. Olha, Rani, tem aí. Eu não tenho receita, né? Não temos, aliás, né, Mônica? Não temos receita. Temos assim, uma avaliação bem clara. E tudo que nós estamos dizendo aqui é muito honesto do ponto de vista do que se pensa. Temos uma avaliação bem clara de onde é que estão os problemas e vamos pensar junto o que pode acontecer. Algumas experiências já existem e são importantes serem avaliadas, e tu praticamente comandaste uma experiência extremamente interessante, que foi o trabalho que se fez em Alagoas, onde, pela primeira vez na minha vida profissional, se utilizou, a nossa turma de mobilizadores, parte dela está aí participando, se utilizou mobilizadores ao vivo e a cores. Né? Claro, tudo uma questão de escala. Eu não tenho como fazer um processo como se fez em Alagoas para o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Não existe. Nós temos que pensar o que para a construção de um plano nacional, de planos estaduais, se pode fazer que reproduza ou que repita o sucesso que se teve numa escala muito menor, 38 municípios, se não me falha a memória, e com mobilizadores ao vivo, na frente, discutindo com as pessoas, mostrando tudo que eu comentei aqui, né? Onde é que iam chegar, qual era o objetivo, né? O que esperavam, o que esperava cada representante de um grupo social no futuro comitê que acabou sendo criado. Isso. Né? O que os mobilizadores fizeram? Foram lá conversar com as pessoas na escala de 1 para 1 e foram atender a várias dessas questões que nós estamos trazendo aqui para a discussão, de que, na nossa opinião, é por isso, e por outros motivos também, mas esses são talvez os mais graves, que os planos continuam nas prateleiras. Então, há que se pensar, Raniel, nós temos que, me parece assim, nós dois, por exemplo, a Mônica, mais o Felipe, enfim, nós temos aí um exemplo que foi criado por nós mesmos, que pode servir de um laboratório. Né? O que daquilo pode ser utilizado num plano de bacia hidrográfica, o que daquilo pode ser usado num plano estadual, num plano nacional, claro que guardada as abrangências, guardadas, enfim, a questão de espaços, de culturas diferentes, isso tudo tem que ser construído. Agora, o que nós precisamos ter, e aí a minha opinião bem pessoal, agora é minha, o que nós precisamos ter é coragem de admitir que estamos cometendo erros. Eu preciso ter coragem de admitir que o termo de referência, que fui eu mesmo que fiz e que é usado por vocês do Espírito Santo, caducou. E que nós temos que pensar outra coisa. Nós temos que ir, talvez, na linha, né, do nosso colega lá de Alagoas, olha, né, que um plano de bacia hidrográfica possa ser algo mais enxuto, mais concreto, mais dinâmico, né, que eu possa fazer vários planos e não um plano para 15, 20 anos, porque isso está se mostrando absolutamente impraticável. Eu vou pedir à Liliana de novo, né, que pedir a opinião, não precisa dar a opinião, Liliana, mas assim, a Liliana sabe quanto dos planos nacionais que já foram elaborados, com processo participativo malucos, foi implementado, saiu do papel. Pouquíssimo. Esse que saiu agora, esse último, sim, teve, não sei se foi um processo perfeito, mas pelo menos eu me lembro, claro, a Adriana, né, que coordenou tudo isso, tentou romper com aquela lógica das versões anteriores e teve outro processo de participação, tu conhece também, Ranieri,
né, envolvendo mais diretamente os atores, envolvendo por região, enfim, tentando qualificar o processo e não quantificar o processo. A Liliana pediu a palavra. Liliana. Pediu, eu ia dizer isso. Não, eu ia só comentar, assim, eu voltei de um processo longo de licença, então eu não participei dessa última revisão do plano de maneira muito ativa. Acompanhei algumas oficinas, então, assim, mas eu queria ouvir um pouquinho, se você pudesse, do resultado que acabou saindo, se esse processo participativo, embora seja diferente, tenha seus méritos nesse sentido, se o que a gente teve como resultado pode ser entendido como um plano de gestão das águas, efetivamente, porque quando a gente olha o MOP, me parece que tem muitas atividades que são assim, revisões de resolução, revisões de, sabe, assim, eu não sei o quanto a gente consegue chegar lá no peixinho, digamos assim, a gente consegue talvez chegar nos instrumentos. E aí, só para complementar uma coisa que eu também gostaria de ouvir, se você tivesse tempo, mas eu não sei se cabe no escopo da aula de hoje. É porque, com a sua experiência, talvez você se lembre que a gente tinha um sistema que era o sistema de acompanhamento da implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que era o CIAPRE, e que vinha num processo de amadurecimento e depois ele simplesmente morreu. Então, eu acho que muito do que a gente vê hoje, 20 e tantos anos depois, e que nós pensamos com, puxa, esse instrumento não está funcionando, aquilo, hoje a gente está vendo, mas é porque esse sistema de monitoramento, que não era o sistema de informação de recursos hídricos, era o sistema que daria o suporte ao SINGRE, ele não foi implementado. Ele morreu e, enfim, a minha batalha pessoal é tentar reavivá-lo, mas eu acho que a gente perdeu 20 anos de monitoramento da implementação dos instrumentos. E talvez seja isso que hoje nós nos ressentimos da não efetividade de vários dos instrumentos. Era isso. Vou cortar a fila, levantei a mãozinha. Antes, só para pôr mais uma pimenta aí, Pai e Mônica, pegando esse gancho aí da ausência, né, de um sistema um pouco mais estruturado, uma sistematização, vamos falar assim, queria saber aí que contrapontos nós podemos colocar quanto aos indicadores, né, a forma que nós monitoramos os poucos planos que tem alguma sistemática de monitoramento, e se de fato, né, aí fazendo um gancho com a pergunta da Liliana, a gente consegue saber lá se o peixinho, de fato, com os indicadores que nós estamos propondo, ou que existem, né, ou a forma que a gente tem, de que forma que isso rebate no avanço da implementação desses instrumentos. Liliana, vou começar aí, talvez de trás para diante. Nós nunca podemos perder a noção das escalas, não? Certamente, no plano nacional, os resultados eventuais positivos do plano nacional não chegarão no peixinho, não chegarão. Não? Aí, para o que chega no peixinho, nós temos que ir lá discutir o plano da bacia. É saber se aquele plano da bacia não está copiando a lógica do plano nacional, a lógica do plano estadual, né? Está copiando. Já vão cortar caminho aqui. A lógica dos planos de bacia no país, dos planos estaduais, do plano nacional é a mesma. Os termos de referência são capazes até de se repetirem. Então, em primeiro lugar, coragem de saber isso e coragem de começar. Para perguntar para o peixinho, será que eu não tenho que fazer planinhos específicos, localizados dentro da bacia hidrográfica? Será que eu não estou dizendo que não tenha um plano de bacia hidrográfica, mas será que um plano para 15, para 20 anos, é esse o instrumento que nós precisamos para que os peixes possam nos responder se a vida deles melhorou? Essa é uma questão.
Quando se chega no plano nacional, aí vem, né, Liliana, exatamente isso, aquele sistema de acompanhamento morreu. Por que morreu? Não sei, eu vou chutar aqui. Eu acho que morreu porque faltou isso, né? Faltou consenso e faltou coragem. Nós falamos aqui na questão do conceito de enquadramento, é o tipo da coisa cujo consenso no Brasil é zero. Então, como é que nós vamos fazer um sistema de acompanhamento para saber se existem enquadramentos pelo país se nós não temos nem mínimo consenso do que é o conceito disso, para que serve isso? Né? Será que todo mundo se dá conta que o enquadramento talvez seja o instrumento, o maior canhão que se tem? Porque ele definitivamente ele acaba regulando o uso do solo naquela bacia hidrográfica. Será que as pessoas se dão conta disso? Porque se não se dão conta, não adianta monitorar. Do outro lado, né, Ranieri, tu trabalha bastante aí pelo Plano Nacional, enfim, você sabe como é que é hoje as estatísticas que se tem, né? As estatísticas, assim, quem tem plano de estadual? Então tem lá. Ninguém pergunta que plano estadual é esse. Tem plano estadual, então tem uma estatística lá. Até pouco tempo, o Rio Grande do Sul não tinha plano estadual. Tinha, mas não atendia lá. Não. Plano de bacia, quem tem plano de bacia? Mas, afinal de contas, essa estatística está voltada a um conceito de plano de bacia que nós sabemos que faliu. Então, nós temos que repensar isso. Ter um sistema de acompanhamento do Plano Nacional é absolutamente fundamental. Mas aí, né, Rani, com que indicadores? Indicadores. Então, vamos acompanhar a implementação dos instrumentos de gestão. Nós temos que ter coragem para saber se aqueles instrumentos de gestão previstos na 9433 são suficientes, são insuficientes, precisam ser repensados, senão nós vamos ficar acompanhando né, o conceito de... Aqui no Rio Grande do Sul, a legislação é de 94, os conceitos de 94. E o que nós nos demos conta, no ano passado, em 8 meses de envolvimento de todos, 100% dos atores da gestão de recursos hídricos, é que os conceitos da 10.350 não cabem mais hoje. Eles foram feitos, e este amigo que vos fala é um dos autores, foram feitos com uma expectativa, por exemplo, de Estado brasileiro que não ocorreu. Então tem que pensar. Não dá para dizer, não, tem que implementar a lei porque ela não foi implementada ainda. Então, mas os conceitos morreram ao longo do tempo, caducaram. Então, é fundamental que se tenha um sistema, mas é fundamental que se pense em indicadores mesmo. Né? E para pensar em indicadores, é preciso ter coragem de pensar o que está dando certo, o que não está dando certo e o que não está dando certo. Sobre essa questão, eu queria compartilhar uma coisa, né? Foi falado aí em monitoramento dos planos. Nós aqui no Espírito Santo, recentemente, a gente ganhou um desafio, né? Que era o seguinte: como monitorar as metas e ações dos planos, né? E era um desafio de inovação, né? Que tinha lá uma estratégia de inovação pela qual a gente passou, bastante longa, por sinal. Algumas pessoas que estão aqui acompanharam, o Rodrigo acompanhou tudo, né, participou de tudo isso. O Paim participou como um dos entrevistados, a Valquíria também, que está aqui. E a gente conversou com muita gente, né, com pessoas da ANA, com pessoas de outros órgãos gestores, com gente de agências de bacia, como a AGEVAP, demos uma olhada nas várias agências de bacia que tem hoje no país, Peixe Vivo, né, e outras. E a gente, assim, se deu conta de que isso é uma coisa que não é feita, né? Não existe hoje monitoramento da implementação dos planos. A ANA tem um manual, né, que inclusive nós estamos usando agora lá na AGER para desenvolver uma estratégia nossa, né, de monitoramento, mas a própria ANA não utiliza, né? Eles deixaram isso claro para a gente, né? Porque se tem o entendimento de quem deve fazer isso são as agências.
As agências, por outro lado, elas também não monitoram a implementação dos planos, elas monitoram o PPA, que eles aprovam, né, junto aos comitês. Então, esse é um trabalho, assim, que o que eu tirei, né, desses 4 meses que a gente andou discutindo esse assunto, é um trabalho que não é feito, né? E que a gente precisa, de certa forma, olhar para isso, né? E não sei se cabe aqui, Paim, se não couber, você pode também me chamar aí a atenção, a gente está quase no final. É aquela sequência normal, né, que a gente vivencia. O Paim comentou um pouco, né, de uma experiência lá em Alagoas que não seguiu, né, aquela sequência, né, de comitê, plano, cobrança, né, e aí implementa o plano, né. Isso é mais uma coisa que não tem dado certo, né. Por exemplo, aqui no Espírito Santo existe uma dificuldade enorme, né, de se implementar esse instrumento da cobrança, né. Saúde demais, mais esse esforço, né? Quando eu digo que o Espírito Santo vai na frente, as pessoas dizem que eu estou puxando o saco, mas não é. Eu quero contar mais uma das minhas historinhas para vocês, que tem tudo a ver com a nossa fala de hoje, e depois me despeço, porque já estamos chegando aí ao finalzinho da nossa conversa. Estava eu participando, sem nomes, né, claro, e de preferência em muitos lugares. Assim. Estava eu participando há pouco tempo de uma reunião de atualização de um plano estadual. Então, numa das oficinas, não ao vivo, não presenciais, umas oficinas online, então um presidente do comitê de bacia, representante dos comitês no Conselho Estadual. Para falar junto com a gente. Depois tem uma sobre outorga como instrumento de gestão e uma última que é sobre PSA como alternativa à cobrança. E, assim, a nossa proposta é de fazer essas 5 aulas numa periodicidade quinzenal. Então, eu acho que seria... Eu anotei, mas eu não estou com elas aqui agora. Eu acho que seria dia 8 de agosto, depois dia 15 de agosto. Aí a gente vai juntar, vai ser uma semana seguida da outra, porque vai ter o Encontro Nacional de Comitês, né? E aí, depois, no iniciozinho de setembro, a gente faz as outras 2, tá? E aí a gente manda para vocês, como a gente fez agora, né, nessa aula de hoje, o link, né, por e-mail. E se vocês tiverem também algum feedback, né, algo que a gente possa fazer para melhorar aqui a experiência da aula, né, vocês fiquem à vontade também para mandar para a gente por e-mail, pelo Instagram, tá? Ou pelo WhatsApp também. Tem muita gente que tem aí os nossos contatos também de WhatsApp. Tá bom? Podemos finalizar então, gente? Quero agradecer todo mundo que participou até agora. Obrigada. Vou incluir, sim, Vitor e Liliana, incluir aqui os contatos de vocês. E agradeço, então, e conto com vocês aí na próxima aula, dia 8 de agosto, né, uma segunda-feira aqui. E a gente vai falar, então, sobre informação, mobilização e participação. Obrigada, pessoal. Paim, fala seu tchau. Tchau, pessoal. A ideia é exatamente essa, não é uma aula não, nós estamos chamando de aula, mas o que nós queremos é trazer as nossas próprias angústias, dividir com vocês e que no final de tudo isso, se sairmos todos, mas fundamentalmente a gestão de recursos hídricos consiga avançar um pouquinho com essa pequena colaboração que nós pretendemos dar aqui junto com vocês.
É assim mesmo, ao longo do tempo eu vou contar um monte de histórias. O que eu vou fazer, né? Se eu tenho a idade que eu tenho, já vivi muito, então essas historinhas eu vou contar, mas a Mônica que gosta, porque lá vem as histórias do velhinho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.